Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículo 32. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Grande, eterno Criador, nós temos lido a Sua palavra, dependemos da mesma interpretação que o Espírito sempre traz a cada recado que o Senhor dá ao seu povo no seu tempo. Venha nos ajudar, Pai. Limpa nosso coração, nossos olhos, nossos lábios, pois o vaso tem que estar limpo para se encher do Espírito. O povo tem que estar limpo para se encher da palavra, do azeite. E estamos aqui para isto. Muda qualquer coisa que tem que ser mudado dentro de nós, para que seja manifesto em nosso exterior esta mudança, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, eu quero falar sobre a parte muito simples, mas vamos encontrar aqui na mensagem o povo de Deus. Eu quero destacar desde o início que se Deus é um, Ele tem um povo de cada vez. Temos encontrado na Bíblia dois povos. Um é o povo judeu e o outro é o povo gentil. Então, Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Ele trata com um, depois trata com o outro. Ele nunca trata com os dois. Mas os dois são povo de Deus. E mesmo que a gente sabe que Israel é um povo e o gentil é a esposa, porque você não encontra a esposa judia. Era para ser, mas ela falhou no Calvário. Agora, aquela que veio dos dias de Jesus, que foi cheia do Espírito Santo no Pentecostes, era para ser a esposa. Mas no ano 300, ela já caiu, entrou em política e casou com o Estado, ao invés de casar com a palavra. Então, é um povo, como nós sabemos, um povo e ao mesmo tempo gentil. Não é apenas povo, é filho e é esposa. O gentil, na Bíblia, sempre foi considerado como um pagão, um idólatra. Mas Deus tem trabalhado desde o princípio da Bíblia para poder tirar um povo dentre os gentios para o seu nome.
E se Deus tira um povo dentre os gentios, ele tem uma igreja gentia nas eras, e depois que termina as eras, ele tem outro povo, que é gentil, mas este é a noiva tipificada em Enoque. Então, o nosso tempo é esse tempo final que estamos aqui. E quem nos representou lá atrás foi Enoque, que andou com Deus, Deus para si o tomou. Pode ver que não tem os dois juntos. Deus tomou Enoque e logo veio Noé para poder ter um povo. Enoque é tipo da noiva, então Enoque é um tipo da noiva gentia, enquanto que Noé, ele tipifica a raça judia. Mas eu quero falar sobre isso dentro da mensagem do irmão Branham, as 70 semanas, primeira parte, que é instruções de Gabriel a Daniel. Irmão Branham tem muitas coisas tremendas nas mensagens. Se você para a ler, você diz, não pode ser um homem. Tem que ser Deus no homem para poder ensinar essas coisas, que a gente não aprende em lugar nenhum. Que a gente não tem segurança em nenhum estudo deste povo teólogo que diz que estuda Deus. Nenhum deles a gente tem confiança, porque todos eles também estão divididos. Só quando tem um profeta, tem o povo que segue o profeta, e naquele tempo tem um povo que não quer profeta, não segue profeta, não gosta de profeta. Então, no tempo de Jesus, o que era para um judeu receber o profeta, quem foi que recebeu? A samaritana. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então ele já começa a tomar outro povo, samaritano. Ele operou uma cura para aquela mulher gentia. A minha filha está morta, quase morta, ela depende. Mas ela ouviu uma palavra que era contraditória para ela, e não podia dar do pão dos filhos aos cachorrinhos. Agora, os filhos eram judeus naquele tempo. Pão dos filhos, mensagem, pregação de Jesus aos filhos. Mas não podia dar aquele pão dos filhos, dar para os cachorrinhos, que era o gentil. Aquela mulher cirofenícia, ela era gentia. Então, por que Deus a atingiu? Porque ela se humilhou. Isso aí nós temos que tomar. Por que Deus te atinge? Porque você se humilha. Se você te engrandece, acha que você é alguma coisa, Deus não vai te atingir, não vai te abençoar, como Ele tem que abençoar e vai abençoar as pessoas que chegam a Ele de uma forma humilde. E cada vez que Jesus dá uma mensagem, pensa bem, se você corresse atrás de Jesus e ele dissesse, não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. A mensagem que eu estou dando para os judeus, que eu vim para eles, não posso dar para os cachorrinhos. Agora, a mulher teve revelação, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Isso foi humilhar. Ela humilhou. Ela não foi comer à mesa, ela foi catar migalha debaixo da mesa. Então foi por isso que ela foi abençoada. E o gentil, ele é abençoado porque ele é assim. Quando você pega um gentil tupetudo, orgulhoso, jactancioso, achando que ele é alguma coisa, ele não pode ser abençoado. Se as pessoas fossem humildes, elas creriam cada vez que Deus dá uma mensagem, porque quando Deus está terminando de dar a mensagem para um povo, Ele já está preparando para outro. Quando Ele estava terminando para os judeus com Jesus, Ele já estava
iniciando, preparando para outro com Pedro, no Pentecostes. Ainda que nós sabemos que tinha que começar no Pentecostes a mensagem. Mas ela caminharia até Samaria e os gentios, na casa de Cornélio, e até os confins da terra, até no Brasil. Os confins da terra, por incrível que pareça, somos nós, aqui nos confins, no fim do mundo, como é conhecido. Então, não é à toa as brincadeiras que aqui é o fim do mundo, é o fim do mundo. Porque Deus prometeu abençoar até o fim do mundo. Ele começou lá atrás com o judeu rejeitou, ele foi ao Pentecostes, as nações reuniram no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e aquelas nações eram nações, gentias. Agora Deus já não estava mais tratando só como uma nação, mas ele tomou o judeu daquele dia, colocou para dentro e passou a tomar agora um outro povo, que era o povo gentil do Pentecoste. A promessa do Espírito Santo não é dada nem diretamente para judeu. Se você for na Bíblia e olhar direitinho, a promessa foi dada aos gentios. Começa com os judeus, mas ela passa para os gentios lá no início. E ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Quem ia ficar em Jerusalém? Não eram todos os judeus, eram os apóstolos. Quem ia juntar em Jerusalém? Eram as nações, que eram os gentios, que estavam reunindo ali em Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo. Meus irmãos, se as pessoas pudessem perceber que o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, em Samaria, no capítulo 8 de Atos, na casa de Cornélio, entre os gentios, capítulo 10 de Atos, versos 47 e 48, Pedro chegou a dizer, esse povo tem recebido do mesmo Espírito que nós recebemos, ali no Pentecoste. Então Deus estava passando do judeu, samaritano, olha bem, do judeu, Atos 2, samaritano, Atos 8, gentil, Atos 10. E ali você vai ver Deus tratando com os gentios. Mesmo quando Paulo estava pregando para a igreja hebreia, Paulo tinha uma mensagem que não era a mensagem dos judeus. Os judeus era a circuncisão na carne. Paulo tinha uma circuncisão no coração. Essa mensagem era do gentio, não era do judeu. O judeu era a circuncisão na carne. Mesmo Paulo pregando aos hebreus a mensagem, ou a qualquer judeu, aqueles judeus daquele dia tinham que ter um comportamento gentílico da mensagem de Paulo. Paulo diz que ele foi escolhido como apóstolo e profeta aos gentios. Então, se ele foi escolhido aos gentios, e ele pregou na igreja na Judéia, ele pregou para os hebreus, a mensagem não era uma mensagem hebreia, era uma mensagem dos gentios, que aquele povo judeu estava participando. Se eles quisessem ser salvos, eles não tinham que voltar a Moisés, eles não tinham que voltar à circuncisão da carne, mas eles tinham que crer em Paulo, que a circuncisão era no coração. A mudança de natureza, crucificar a carne com suas paixões e concupiscência. Isto foi dado para os gentios. Então eu só queria destacar que quando Deus está com um povo, ele não pode tratar com outro. Quando ele veio para os judeus, ele não falou com os gentios. Ele só abençoou o gentio porque o gentio sentiu como o cachorrinho
mas queria ser abençoado, não importava. Aí Deus já estava passando a bênção dos judeus, que era o alimento de cima da mesa, para as migalhas que estavam caindo e a samaritana comendo, as migalhas caindo e a sirofenícia comendo, as migalhas caindo e o centurião romano comendo. Isso eram migalhas, porque o pão era dos filhos, o pão era dos judeus, mas as migalhas, os gentios já estavam recebendo no tempo de Jesus, para que no dia de Pentecoste, quando caiu o Espírito Santo, aqueles apóstolos estavam ali, talvez 120 ou 500, entende? E quem recebeu, aquelas nações ali por perto, eles receberam o Espírito Santo. Foi mais famoso, você lê na Bíblia, mais famoso o Espírito Santo descendo sobre as nações, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, nações que agora estava recebendo o pão. O pão que era dos judeus, caiu migalha no tempo de Jesus para os gentios. Agora, aquele pão que era dos judeus, passou como pão para os gentios. Agora eles já estavam recebendo o pão no dia de Pentecostes. Eles estavam recebendo a mensagem, a ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém para completar os 50 dias, que quer dizer Pentecostes. Enquanto não completou 50 dias após a ressurreição, então o Pentecostes, o Espírito Santo, não podia descer. Então eles ficaram ali até que o Espírito Santo descesse, completando 50 dias. Mas a mensagem agora já estava passando para os gentios. O povo de Deus agora não era mais judeu. O povo de Deus agora é gentil. Começando no Pentecoste. Eu estou te ajudando, estou dizendo, os apóstolos e outros que ali estavam receberam. Mas o povo de Deus agora eram os gentios. Eles tiveram que ser alimentados, os judeus que ouviram Pedro, que ouviram Paulo, que ouviram Filipe. Agora, eles tiveram que ser alimentados com uma mensagem que ia continuar alimentando os gentios, não os judeus. Os judeus, Deus parou com eles no Calvário. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Amém. E nós temos tipos na Bíblia que não podia acontecer. A mulher saindo com outro homem, o marido não deve recebê-la de volta. Porque Israel saiu com outros homens. Deus não tomou Israel de volta. Ele tinha que tomar um gentil, por um povo gentil naquele lugar. E você vai encontrar em Casamento e Divórcio 211 a 213, irmão Brana mostrando estas coisas, do que Deus tem dado para nós nesse tempo final. Quando eles rejeitaram a mensagem como um ato sexual espiritual mais profundo, então Deus passou a um outro povo. Deus passa aos gentios, porque agora é o povo de Deus. Uma vez eram os judeus, o povo de Deus. Nós temos aqui, agora a conclusão é um fato, que Deus trata com Israel somente quando ela, Israel, está em sua terra. Então o irmão Brana vem e mostra, Abraão deixou a sua terra, desceu ao Egito. O que sucedeu? É um tempo que ele está apontando
para os judeus. Que Abraão aponta para os dois povos. Abraão aponta para o judeu como sangue vindo de Sem. Ele aponta para os gentios, porque ele trouxe uma mensagem aos gentios também, ali no seu tempo, porque ele veio de nascimento gentil. Ur dos caldeus, tem nada a ver com judeu, certo? Deus tomou este homem, e assim ele vem fazendo esta obra. Mas se Abraão errou, Israel errou também. Quando Abraão errou, Deus não podia abençoá-lo. Ele teve que voltar para a sua terra, para poder ser abençoado. Agora você vê, Israel, 2000 anos ficou fora de sua terra. 2.500 anos. Quando Jesus veio, era para colocá-los na terra. Eles rejeitaram Jesus. E rejeitando Jesus, eles perderam a terra. Aí a terra passou para o gentio. A terra que eu digo é mensagem. Quando fala em terra, você pensa em um pedacinho de terra ali. É a mensagem, é o pão da vida. É o maná, que era dado para o judeu, agora veio de uma forma espiritual para o gentio. Jesus diz: eu sou o maná que caiu do céu, para dar vida ao mundo. Mas eles estavam falando do maná do tempo de Moisés que tinha caído do céu. Mas Jesus era aquele maná. O maná que caiu no tempo de Moisés, Jesus falou: esse daqui é maior. Então eles não podiam aceitar Jesus, porque eles não criam que tinha ninguém maior que Moisés, porque eles eram judeus, eles tinham que crer em Moisés. Mas eles não perceberam que Deus agora veio trazer o alimento para eles, salvação para eles, para colocá-los no redil, porque no Velho Testamento eles foram se perdendo, e agora Deus reconquistando eles, eles rejeitaram e chamaram ele do quê? De demônio. Tu tens demônio, tu és Beuzebu, o maioral dos demônios. Eles chamaram o pai de família, mas pai de qual família? Da família deles, da família dos judeus. Eles chamaram o próprio pai de família de demônio. Aí Jesus disse: com o pai de família eles fazem isso, chama de demônio, o que será do galho seco? Se com o ramo verde, pai de família, que era Jesus, eles estavam chamando de demônio, o que vai acontecer com o galho seco, que era o gentio? Então esse espaço de tempo dos gentios também é um espaço tremendo, que recebemos o Espírito Santo desde o dia de Pentecostes, e Deus falou através de Pedro. Escuta, ele diz no capítulo 15 de Atos, me perdoe, estou abrindo de São João, por isso que eu não acho, 15 verso 14 de Atos. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Agora, Pedro não estava errado, irmãos. O que Pedro está falando? Deus primeiramente visitou os gentios. Onde? Quando ele visita o gentio primeiro, se você ver, ele visitou Abraão primeiro. Aí depois veio os judeus. Ele visitou o gentio primeiro, no Pentecostes. Quando o próprio Simão Pedro, está dizendo aqui, Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então Deus já estava entre os gentios, tomando os gentios primeiro, porque o judeu havia o rejeitado. Mas desde Abraão, nós somos representados em Abraão. Deixa eu falar uma coisa aqui, não gosto de ficar falando muito, mas nós somos representados em Abraão. Abraão, sendo um gentio de nascimento,
fomos representados nele, não em Levi. Nós fomos representados em Abraão, em Melquisedeque. Nós não fomos representados no sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico foram os judeus que foram representados. Nós, os gentios, somos representados em Abraão no sacerdócio de Melquisedeque. É isto que as pessoas têm que... Até que a nossa pregação sobre dízimo não deveria estar tanto em Malaquias 3. Porque Malaquias 3 está falando exatamente no final do testamento de um povo judeu. Mas nós somos de outro sacerdócio. Nós não somos do sacerdócio levítico, nós somos do sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando você lê Hebreus capítulo 7, não te ilude, não te engane, não queira apenas pegar aqueles versículos e juntar com Malaquias e achar que é tudo. Não. Deus tratou com Israel e tinha um dízimo do povo de Israel, e você vê em Malaquias 3. Mas quando chega para o povo de Deus, gentil, para dizimar, não é propriamente Malaquias 3. Vamos lembrar aí que cada um que coloca nos envelopes, que é Malaquias 3, trazer tudo dízimo à casa do tesouro, muito bem, é parte desta verdade. Mas você tem que ver que Deus estava mudando já o sacerdócio. Daquele tempo de Malaquias até João Batista, mais ou menos 400 anos. E Deus já estava mudando aquele sacerdócio. Você não vai dizimar porque Malaquias falou. Você é um dizimista porque Melquisedeque está em Hebreus 7. Aqui são homens mortais os que tomam dízimo. Paulo falando aqui aos hebreus. Mas Paulo era um pregador, profeta, apóstolo dos gentios. A mensagem não é para o hebreu. Para o hebreu você vai encontrar em todo o Velho Testamento os dízimos. Você vai encontrar, quando chegar na 10ª vaca, na 10ª novilha, na 10ª ovelha, aquela era apartada, aquela era do Senhor. Mas quando você chega no Novo Testamento, você tem que saber que você é menor e você é abençoado pelo maior. E o maior que abençoa aqui, agora é Melquisedeque. Ali atrás, você tinha as bênçãos do Velho Testamento, mas essa bênção do Novo Testamento é a bênção de Melquisedeque. Por isso Paulo diz, aqui são homens mortais os que tomam dízimos. Ali quer dizer, no tempo de Abraão. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Ali, o que testifica que vive. Até nós temos hoje pregadores pregando para o povo contra o dízimo, apontando estes versículos. Como que foi pregado na igreja hebreia, aos hebreus, Paulo pregou, então o dízimo é dos hebreus. Tudo falta de revelação. Agora, eu tenho que ser claro que esta luz nós temos alcançado depois da mensagem do profeta. Certo? Temos alcançado esta luz, e quem pode combater essa luz? Como você pode dizer que Abraão foi um dizimista da lei? Sendo que ele veio 430 anos antes da lei. Ele foi um dizimista da graça. Deus visitou o gentio primeiro. Tanto o gentio, que Abraão representava nós, como também Deus visitou os gentios no dia de Pentecoste, as nações primeiro. E Paulo pregando para os judeus, ele estava dando uma outra mensagem. Paulo não estava dando uma mensagem, vocês têm que continuar pagando dízimo, porque o sacerdócio é levítico. Não, Paulo chegou aos hebreus e disse, se há mudança de lei,
há também mudança de sacerdócio. E houve mudança de lei, Paulo falou sobre isso. Mudou a lei, não é mais a lei de Moisés. Agora, a mudança da lei era o sacerdócio de Melquisedeque. Então mudou a lei, por isso você não vai encontrar na mudança da lei a guarda do sábado. Você não encontra a guarda do sábado no sacerdócio de Melquisedeque. Você encontra o guarda de sábado exatamente na lei. Mas quando você vai para o sacerdócio de Melquisedeque, mudou a lei. Vocês estão me entendendo? E quem está me ouvindo pela internet, vocês estão me entendendo? Não estou te vendo não, mas vocês estão me entendendo? Isso é novo, mas vocês estão entendendo? Mudou a lei, mudou o sacerdócio, mudou a maneira de dar os dízimos, como no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, ele diz, aqui são homens mortais, no Novo Testamento. Se ele fosse falar, ele ia dizer, são os levitas, que era o direito deles receber o dízimo no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento não é levita, porque nós não temos sacerdócio levita no Novo Testamento. Nós temos sacerdote de Melquisedeque, superior. Tem que entender isso. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio da lei de Moisés. E esse é o porquê as pessoas não têm luz de entender. Você é um povo diferente dos judeus. Eu não pago dízimo porque Malaquias falou. Agora, esse é o tempo, se vocês forem pegar uma fita minha, que eu tenho de muitos anos atrás, O Dever Cristão, eu não tinha essa luz que eu tenho hoje, certo? Eu não tinha essa luz, mas estava certo, estava para aquele tempo. Mas agora você vai ver esta mudança. Você pode não encontrar nem na mensagem do profeta, mas você encontra na Bíblia. O que você encontra na Bíblia, você não tem que rejeitar. Você não encontra na mensagem do profeta, ele falando que é João. Ele diz, o profeta comeu o livrinho. Agora, quando ele diz o profeta comeu o livrinho, irmão Branham mesmo pregou, João foi apóstolo e profeta. Ele não está falando dele, ele está falando, João comeu o livrinho, o profeta comeu o livrinho. Então as pessoas precisam entender que existe uma mensagem, como Apocalipse 10, de 1 a 7, Deus tratou com esse povo, 10, de 1 a 7, é o povo de Deus, América do Norte. 10, de 1 a 7, é o povo de Deus no Brasil, primeira e segunda puxada. 10, de 1 a 7, é o povo de Deus. Mas Deus não tem hoje mais um povo na primeira e segunda puxada. Ele mudou de puxada. Vocês entendem? Ele mudou, Deus não está mais na primeira e segunda puxada. Ele esteve nos dias do profeta e logo passou para a terceira puxada e disse para o irmão Branham, não diga para ninguém. Por quê? Você não precisa falar para ninguém, porque um dia vai vir João e ele vai falar isso para o povo. E quem crê, creu. Se não crê, vai acontecer da mesma forma que está acontecendo com você aqui nos Estados Unidos. É isso que você tem que perceber. Que Deus estava dizendo para o irmão Branham a mesma coisa. Se eles não crêem, porque você não vai falar, não diga a ninguém. Não diga a ninguém não quer dizer que depois não vai ter alguém. Aí tem Apocalipse 10, 8 a 11. Então quando esse ministério chega na terra, é um ministério completo. Ele tem tudo. Até o dízimo você tem que ver que é mudado. É 10%, mas o dízimo está mudado. Aqui são homens mortais que tomam dízimos. Esses homens mortais, eles tomam. Isso não quer dizer que vai na sua casa e toma de você. Né? Eles tomam dinheiro porque recebe. Mesmo que eles recebem aquilo em forma de doações, mas eles recebem. Isso é o tomar. Mas não é da lei de Moisés. Isso que a pessoa tem que entender. É do novo sacerdócio. Da nova lei. Se houve mudança
de lei, tem mudança de sacerdócio ou vice-versa. Se mudou o sacerdócio, muda a lei. Então não é mais a lei de Moisés, é a lei de Melquisedeque. E na lei de Moisés você guarda o sábado. Na lei de Melquisedeque, o sábado é o próprio Melquisedeque. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sábado. Vocês olham, mas não está escrito lá, descanso, sábado é descanso. E encontrareis sábado, descanso para vossas almas. Por quê? Porque até Malaquia tinha para vocês descanso para os vossos corpos. 24 horas no sábado, sexta-feira, 6 horas da tarde até sábado, no entardecer, ninguém fazia nada. Agora, na lei de Melquisedeque, você não encontra isso mais. O que tem que entender é isso. Por isso, você vai no Novo Testamento e vê Jesus curando no sábado, fazendo as coisas no sábado. Por quê? Porque ele era o sábado. Ele diz, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em outras palavras, você tem que aceitar as minhas palavras, porque eu mando no sábado. Eu sou Senhor do sábado. Ah, eles não querem. Você manda no sábado? Senhor do sábado? Não, você não é Senhor do sábado. Nós queremos Moisés. Vocês veem? Por isso eles rejeitaram Jesus. E o sabatista está do mesmo jeito hoje. Jesus é Senhor do sábado. Isso quer dizer, o descanso que eu estou dando para a sua alma, em São Mateus 11, 27 em diante, eu estou dando um descanso para a sua alma, é maior do que o descanso de sábado que Moisés deu para o vosso físico durante todo o Velho Testamento que vocês observaram. Agora, no Novo Testamento, não tem observação de um dia, nem de sábado, nem de domingo. Isso é claro, não tem uma observação. Contudo, eles reuniam também no primeiro dia da semana. Tinha vezes que reuniam também no sábado, mas reuniam no primeiro dia da semana. Mas o Senhor Jesus e Paulo e Pedro, que veio pregando, eles nunca ensinaram nós guardar aquele sábado lá de trás. E sim, o sábado que é Jesus. Ele nunca nos ensinou a descansar 24 horas, mas a receber um descanso para a sua alma eterno. Amém. Oh, se você ouve e não crê, o problema é seu. Mas essa é a verdade. Por isso, não estamos aqui pagando o nosso dízimo, entregando o nosso dízimo, porque estamos cumprindo a lei de Moisés. Não. Nós não somos aqui o sacerdócio levítico e estamos recebendo dízimo. O sacerdócio levítico acabou. Ficou lá atrás, no Velho Testamento. Nós não somos, e agora eu tenho que falar isso, porque o irmão Brana corrigiu muita coisa das mensagens dele quando veio a revelação dos selos. Eu estou te dizendo isso porque você pode ouvir meu DVD falando de dízimo e dizendo que nós somos como o sacerdócio levítico. É lá atrás, no ano 2002. Agora nós já estamos em 2018. Eu quero te dizer que essa terceira puxada, ela está mais clara hoje do que a qualquer tempo aí atrás. Você tem que ver isso. Então, quando você encontrar eu falando essas coisas, também não forma uma doutrina naquele DVD lá de trás. Quando as pessoas encontravam o irmão Brana dizendo que aquele primeiro cavaleiro era a igreja primitiva, o Espírito Santo, alguém vai querer formar uma igreja desse jeito? Depois, na abertura dos selos, irmão Brana diz, aquele cavaleiro é o anticristo. Totalmente oposto. Mas eles tinham que saber que agora o irmão Brana tinha uma mensagem vinda de Deus para corrigir as mensagens anteriores. Eu não digo que eu sou, mas a mensagem que eu estou pregando é uma mensagem que eu estou corrigindo mensagens que eu preguei lá atrás. Qualquer um, tem pessoas aí dizendo, escuta a mensagem que ele falou há tantos anos atrás.
Ele está em contradição. É a mesma coisa do tempo do irmão Brana. Escuta o que o irmão Brana falou antes da revelação dos selos. Era uma contradição que ele estava pregando agora. Então vocês têm que entender que vocês precisam ser povo de Deus. Povo de Deus é aquele que ouve a mensagem do dia. Deus não tem povo de Deus. Eles vão achar ruim. Mas Deus não tem povo dele hoje americano. Deus não tem. Se ele tem, ele estaria tratando com dois povos. Ele não trata com dois povos ao mesmo tempo. Deus não tem, ele é um. Ele trata com um homem só. E quando um profeta aparecer para Israel, um vai destacar. Vai destacar. O irmão Brana ainda diz aqui na mensagem, não sei se marquei aqui, mas eu queria deixar isso aqui para vocês. Sim, só para vocês verem que eles são gente, tal como sucedeu no endurecimento do coração de Faraó, ele teve que endurecer o coração de Hitler, milhões deles morreram. Olha este Eichmann, culpado de matar 6 milhões de judeus, 6 milhões deles, almas humanas, recém-nascidas, meninos, adultos, todos levados à morte. Eichmann, só um homem. O castigo vem através de um homem só. O castigo para Israel vem através de um homem só. Deus não precisa de um monte de homem, não. O castigo e a bênção para os judeus veio através de um homem só, Jesus Cristo. Eles rejeitaram, aquela bênção que eles rejeitaram, passou através de um homem só, para o gentio. Pedro no dia de Pentecostes. Logo em seguida, Pedro começou a puxar para o lado do judeu. Paulo então chamou ele e disse: você está errado. Se você é judeu, não anda como judeu, por que quer fazer o povo gentil viver como judeu? Paulo chamou a atenção de Pedro, porque agora a mensagem era gentia. É interessante isso na Bíblia. Eu gosto de ver essas coisas na Bíblia. Não é uma discussão, é chamando a atenção para um conserto. Você não pode agora querer que as pessoas venham circuncidar. Agora você está num outro regime, num outro sacerdócio. Não é o sacerdote mais da lei, mas sim o sacerdócio de Melquisedeque. E agora você entende sobre os dízimos, não é porque Malaquias, não, aqui são homens mortais. Talvez pese mais, mas esta é a verdade. A preocupação das pessoas é que trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E provai de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vós, que advenha maior abastança. Oh, não é bonito esses versículos? Maravilhoso esses versículos. Que Deus estava falando para uma nação, para um povo, que tinha a lei, ainda não tinha sido dada, a nova lei mudou, o sacerdócio mudou a lei. Então o nosso sacerdócio é de Melquisedeque. Agora Paulo não vem e diz assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Paulo diz: aqui são homens mortais os que tomam dízimo. Não a casa, não a igreja. Isso vai arrepiar meio mundo aí fora. Não a casa, não a igreja. Homens. É o novo sacerdócio. Sacerdócio de Melquisedeque. Leia capítulo 7 para você ver em Hebreus. É algo novo? É. Está fresquinho para nós, só para nossa dúzia de crentes aqui? Sim. Mas esta é a verdade. Certo? Não é que eu vou levar o dízimo para que haja mantimento. Aí o outro lá inventa, mantimento é comida para viúva, para órfão. E daí você dá através das ofertas. Aí escuta o profeta, o que o profeta disse? Quando eles perguntaram se podia dar do dízimo deles para a viúva, irmão Brana falou: dá o seu.
porque o dízimo tem que ser trazido à casa do Senhor. Irmão Branham não podia pregar o que eu estou pregando hoje também. Você vai ter que entender, a menos que eu encontre uma fita do jeito que eu estou pregando, que o irmão Branham pregou. Mas até hoje, com todas as fitas que nós já ouvimos, todas as mensagens que ouvimos, nós não temos isso. Então você vai ter que entender que o sacerdócio está sendo revelado. O povo de Deus hoje não é americano. Foi americano. Foi, não se nega. O povo de Deus foi judeu, não se nega. Mas não é mais até hoje. O povo de Deus era gentil. Começando no Pentecostes, até o William Branham, sétimo anjo, sétima era, Laodiceia, igreja morna, crentes mornos, pregador mornos. Até ali, na mensagem, na voz do sétimo anjo, você tem terceira puxada. Quando você chega, Apocalipse 10, de 1 a 7, é terceira puxada, não é primeira e segunda mais. É revelação de trovões, revelação dos selos, revelação do novo nome. Amém. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto. E o crente só é abençoado estando na sua terra. Quando Abraão saiu da terra dele, ele se perdeu. Ele teve que voltar para a terra. Quando ele saiu da terra dele, ele mentiu. Quem sabe você sai da terra, um pouquinho que você sai da terra, da mensagem, você mente, você adultera, você rouba. Saiu da terra. Aí você tem que voltar para a terra. Abraão teve que voltar para a terra, ele tinha mentido. Sara é minha irmã. Porque de medo, se eu falo que ela é minha esposa, eles me matam e ficam com ela. Agora, ela tinha sido transformada, que ninguém ia matar Abraão com 100 anos e ficar com uma velha de 90. O que o rei ia fazer com uma velha de 90 anos lá? Ele só vivia com jovenzinhos de 18 anos para frente. Agora, Abraão pensou, eles vão me matar por sua causa. Então quando ela chegar lá, Sara, você diga que eu sou seu irmão. E você olhando na Bíblia, Abraão e Sara eram irmãos. Naquele tempo, o sangue ainda era forte. Casavam dentro de família. Abraão era irmão de Sara, Sara irmã de Abraão. Por parte de pai ainda, que é consanguíneo, não era por parte de mãe, por parte de pai. Então você vê Abraão e Sara, agora abençoados, irmãos, casados. Você sabe que nós e Cristo Branham somos irmãos? E somos marido e mulher, somos casados, irmãos casado, consanguíneo. A mensagem que rolou na veia de William Branham espiritual é a mensagem que corre nas veias do povo aqui no Brasil, na terceira puxada, na mensagem que tinha que ser mostrada nos dias de Apocalipse 10, 8 a 11. É a mesma mensagem, é o mesmo sangue. Amém. Como é que está aí? Eu já perdi o tempo, né? A coisa vai chegando assim e tem tanta coisa boa. Volte para a terra. Volte para a terra. Volte para a mensagem. Volte para o sacerdócio de Melquisedeque. Saia de adventista, sétimo dia. Veio para o sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo, onde você não tem um dia de repouso, você tem uma eternidade, mas é para a alma, não é para o físico. Foi dado ao físico porque eles eram uma nação que vivia num só lugar. O gentil, Deus não deu isso para o gentil, porque são nações esparramadas no mundo, e vivendo no mundo gentil, governado por gentios, romanos.
Aí você pode colocar São João. Eu tenho que terminar logo. Minhas mensagens estão ficando um pouco longas e eu tenho que terminar logo, né? São João capítulo 19, versos 19 e 20. Mas é bom você ter isso daqui, para você ver que estava terminando. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tem coisa que eu não posso nem falar, porque tem irmãozinho tão fraco, que estão precisando crescer na fé, para poder enxergar isso daqui. O nome Jesus é um nome português. Vocês têm que entender isto. Naquele dia existiam essas três línguas. Olha, e muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico. Se é a mesma língua, se fala o nome a mesma coisa, para que escrever em outros idiomas? Mas estava escrito em hebraico, ali em hebraico, em Yeshua ou Yehoshua, em hebraico, em grego, e grego já é Iesous, é o grego, e latim, que é Iesus. E quando traduziram a nossa Bíblia, foi traduzido de Iesus para o português, então é Jesus. Certo? Esta é a tradução, é gentil. Jesus sabia que nós teríamos um reinado gentílico, e no reinado gentílico, quando foi, vai ficando longa a mensagem, quando foi no tempo de Faraó, o reinado gentil, um judeu foi para lá, e foi mudado o nome dele, era José. Aí o Faraó diz: aqui você não chama José, e sim Zafenate Paneah. Mudou o nome. Eles foram para o reinado de Nabucodonosor, que também não é judeu, esse reinado. Era para punir os judeus. Eles foram para lá, e lá eles receberam nomes gentios: Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes gentios, nomes babilônicos, não são nomes judeus, mas eles tinham seus nomes. Me esqueço alguns nomes, então não vou falar nenhum. Mas eles tinham os nomes deles: Misael, Azarias, Ananias. Você vê lá se é isso mesmo. Mas está lá no livro de Daniel. Mas o nome dele foi mudado. E quando chegou no tempo de Jesus, que o judeu rejeitou, Deus tratou com o gentil. Com o gentil já vem o evangelho. E esse evangelho, a língua daquele dia, que era mais divulgada naquele tempo, era o grego, não era o hebraico. Os estudantes sabem disso. Então, por isso estava escrito em grego, porque grego é gentil, latim é gentil. E foi escrito em três, porque Deus parou de tratar com o judeu. Irmãos, quando Deus para de tratar, não entra mais ninguém. Eu estava ouvindo um judeu, e o judeu dizendo assim: Jesus é idolatria. Eles não crêem. Jesus foi Deus em carne. E eles não podem crer. Por quê? Eles estão cegados 2000 anos por sua incredulidade, por não ver o Messias. Eles não crêem que Jesus é o Messias. Agora, por isso veio Deus em William Branham, aí o povo também não creu que Deus estava em William Branham. E já era com novo nome, agora é novo nome, é com o nome, 5 letras, Jesus, Ele nos salvou. Agora, com 7, é a nossa redenção. Irmão Branham, de 7 é redenção, B-R-A-N-H-A-M, é redenção. Deus tem 7 letras, seu nome, o número 7 é número de Deus. Tudo está escrito nas mensagens. Os pregadores que me ouvem, mesmo que não gostam de mim, não crê no que eu prego, sabe que eu estou falando a verdade,
mas eles não podem aceitar, porque eles perdem o povo, eles perdem o salário, eles vão passar fome. Lembra que o irmão Brana falou, é melhor você comer um pedaço de pão molhado com água, do que ser um hipócrita, pregar uma coisa que você sabe que não é mais aquilo, não é mais lei, é graça. Graça não é mais Moisés. A lei foi nos dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, que é um sacerdócio diferente, é o sacerdócio de Melquisedeque. Converta, não fica lá na lei não, vem para o sacerdócio de Melquisedeque. Depois, não fique apenas no sacerdócio de Melquisedeque, vem para a manifestação de Deus no último dia, no entardecer, Zacarias 14, 6 e 7, cumprindo sua palavra, revelando aos Estados Unidos. Era o povo de Deus no tempo de William Branham. William Branham foi embora. A América do Norte não é povo de Deus mais. Tem gente salva lá? Tem gente salva. Mas eu estou te dizendo, Deus não está tratando com a América do Norte mais. Agora Ele está tratando conosco. Eu tenho que ser claro para vocês, certo? Ainda eu posso não ser aquele homem que a palavra diz, mas eu tenho que te mostrar estas coisas aqui. Eu tenho que falar como o irmão Branham dizia, eu posso não ser ele, mas eu tenho que te mostrar até que ele chega. Eu tenho que pregar isso aqui até que esse homem apareça. Então eu tenho que falar isso para você. Se isso não é suficiente, mais nada será. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de cumprir a sua palavra, de ter esta mensagem que o Senhor dá repentinamente, nesse dia final. Obrigado, que esse povo possa entender que agora é tempo, não é tempo dos hinos, é tempo de novos hinos. Ajuda, Pai, não é tempo de um pregador da mensagem, é o tempo da nova mensagem, do novo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a declama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro,
vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é grana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. Que hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.